Olá, eu sou Rodrigo Pocente, Head de Fundos Imobiliários do Fator. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho dos acontecimentos de maio de 2024 em relação ao VRTM, nosso fundo imobiliário multi-estratégia. VRTM, em maio de 24, distribuiu 10 centavos por cota, perfazendo aí um dividend yield de 0,97 centavos no mês. A gente finalizou o mês com 34 milhões de caixa, recursos esses que serão utilizados, obviamente, para o pagamento de dividendos e também na alocação de alguns CRIs e ativos direto, compra de ativo direto que estão sendo estruturados pela casa. As movimentações do mês foram mais uma liberação aí de parcela do empreendimento Vista Madalena, no valor aproximado aí de um pouquinho menos de 1.200.000, e a gente já teve uma retrovenda, uma recompra por parte aí do incorporador de uma unidade, no valor aí de aproximadamente 640 mil. Ponto importante que eu queria frisar, no dia 5 de maio foi divulgada o resultado da Assembleia do Fundo Fator Renda Estruturada, o FAOI, um outro fundo da nossa casa, que é um fundo para compra de imóveis na planta, que é parte da tese do VRTM. Essa Assembleia deliberou por aceitar a proposta de aquisição dos ativos do fundo com cotas da nova emissão do VRTM. Dessa forma, a aquisição será efetivada nos termos do fato relevante divulgado no dia 14 de maio de 2024, no âmbito da segunda oferta pública de emissões do VRTM. Falando aqui, então, um pouquinho mais do fundo, passando pelos slides, importante aqui frisar que a nossa cota patrimonial está no valor de R$ 9,50, nossa cota mercado com algum ágio em cima da patrimonial no patamar aí de R$ 10,29 no encerramento de maio. A gente teve aí mais uma vez o pagamento de 10 centavos de rendimento, perfazendo aí um dividend yield de aproximadamente 0,97%. Nosso desempenho aí no mercado secundário ainda é baixo, o fundo é relativamente novo e líquido, então a gente ainda vai ver esse crescimento acontecendo nos próximos meses. Tivemos aí pouco mais de R$ 31 mil de liquidez no mercado secundário. A diversificação do fundo ainda pelo tamanho é prejudicada, a gente não tem ainda muita operação para conseguir fazer uma diversificação mais adequada, isso vai acontecendo ao longo do tempo, com o passar do tempo a gente vai conseguindo fazer mais essa tese aí dentro do fundo. Em relação ao tipos de ativos, a gente procura fazer a divisão dentro das teses que a gente tem no multi-estratégia. A gente compra CRIs, por regulamento a gente tem que comprar pelo menos 50% em CRIs, a gente compra ativos diretos, né, compra de ativos na planta de incorporações residenciais, de acordo aí também com a nossa tese, a gente também pode comprar fundos imobiliários. Então essa é a nossa divisão. Quando a gente fala em indexadores desses ativos, a gente hoje está meio a meio, tá? Está bastante dividido aí entre IPCA e CDI, conforme pode ser visto aqui nesse gráfico de pizza, praticamente 50-50. A taxa média de aquisição dos ativos, visto que a gente está falando do fundo multi-estratégia, no que tange a aquisição de ativos de CRIs, a gente vai buscar ativos com um pouquinho mais de taxa, vamos aproveitar não só o momento de mercado, aí liquidez, aí em relação aos fundos, né? Então a gente acaba conseguindo ter boas oportunidades para fazer compra de fundos imobiliários, então a gente tem conseguido taxas médias elevadas. As taxas de IPCA já estão no patamar aí de 9,7, taxa de compra, e as taxas em CDI, um pouquinho mais de CDI mais 3, tá? Nosso prazo médio ainda está baixo, né? Poucas operações longas, então a gente tem praticamente 2 anos e meio de prazo médio das operações. Falando aqui um pouquinho de mercados e tendências, o cenário, a inflação continua aí no campo positivo, né? A gente teve um resultado de 0,38% em abril. O índice apresentou alguma aceleração frente ao mês anterior. A gente tem uma expectativa aí de uma normalização dessa inflação em patamar um pouco mais baixo, mas ainda com alguma cautela. Talvez essa inflação ainda aumente um pouquinho. Perto do que é a expectativa. Esse valor de inflação, obviamente, impacta diretamente o mercado de recebíveis imobiliários. Os CRIs, majoritariamente indexados a IPCA, tem uma defasagem aí majoritariamente entre 2 e 3 meses, então a gente está falando que esses resultados de inflação vão impactar os CRIs e os resultados dos fundos imobiliários daqui 2, 3 meses, tá? Isso é importante frisar.
Sobre mercados e tendências, a gente está falando aí de um cenário atual que demonstra ainda uma inflação sendo acompanhada, né, de perto. Os próximos cortes dependerão também, obviamente, da evolução da dinâmica inflacionária. Também tem um mercado interno que influencia, mas também tem um mercado externo que influencia bastante. A gente também está vendo aí essa postergação da queda de taxa de juros nos Estados Unidos, pela força que a economia de lá ainda tem, pelo aquecimento que a economia de lá ainda mostra. Então, isso também impacta aqui nas expectativas de queda de taxa de juros no Brasil. Tá? Para o universo de fundos imobiliários, essa notícia, esse assunto é muito importante, dado que tem uma grande correlação entre a taxa de juros e a expansão do mercado de fundos imobiliários. Com taxa de juros mais baixas, os fundos imobiliários passam a ser mais atraentes aí para os investidores, tá bom? Então, por esse mês de maio é isso. Agradeço aí o tempo despendido e a gente fica para uma próxima. Até mais.